E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre a nova imagem de Lorde. Ela lançou nessa sexta-feira o seu álbum Solar Power, que tá chamando muito a atenção de todo mundo aí durante esse dia. Mas definitivamente, o que tá sendo o contraste, que tá sendo mais assim falado sobre Solar Power é a drástica mudança de imagem que ela teve como artista, principalmente quando a gente lembra dela assim, ou talvez assim, ou até mesmo assim. Pois é, gente, ver ela com essa nova cara em Solar Power deixou todo mundo muito chocado e levantou várias teorias da conspiração. Porém, não é disso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai entender por que é tão fascinante essa nova imagem da Lorde, levando em consideração o histórico que ela tem aí. Então fica comigo que vai ser um vídeo super diferente e super legal, que eu tenho certeza que você nunca tinha parado para fazer essa análise sobre esse lado pessoal de Lorde. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Sempre que você assistir algum vídeo aqui do canal, tira um print, grava um videozinho, posta nos seus stories do Instagram, me marca que eu vou repostar você. Já tem muito tempo, né, que tocar bem, ter boas músicas não é mais o ponto principal de se construir uma grande carreira. A gestão da carreira do artista hoje valoriza muito mais a imagem do que de fato o repertório. O tempo muda quase tudo e a gente também deve se atualizar, se repaginar, mas devemos ser fiéis a nós mesmos e à essência do que um dia nos tornou o que somos. Quando Lorde surgiu em 2013, teve o seu primeiro hit, a faixa Royals. Ali a gente tinha uma artista completamente diferente do que a artista que nós estamos recebendo agora em Solar Power. Ela se apresentava com cabelos longos, cobrindo parte do rosto, pouca maquiagem, roupas bem escuras e um olhar bem reflexivo. Suas letras concordavam com a sua imagem, assim como seu som minimalista. O álbum dela de estreia, que foi o Pure Heroine, ele fala exatamente sobre ansiedade social, ele fala sobre depressão, ele fala sobre tédio, insegurança, inadequação e medo. E detalhe, utiliza uma visão muito madura e crítica, desvalorizando completamente o luxo e a beleza ostentados pelos artistas pop contemporâneos. Isso foi fundamental para conseguir fazer com que Lorde tivesse um bom contato já com um novo público, que estava começando a criar os seus gostos musicais naquele momento e abraçou Lorde como uma das pessoas que mais conseguia entender eles no mundo. Quando a Lorde produziu esse álbum, ela estava tão focada no aspecto minimalista, no aspecto do hip hop, da música eletrônica, que ela podia, vamos dizer, morrer se caso algum instrumento orgânico entrasse dentro daquela obra naquele determinado ponto. Então assim, ela naquele primeiro momento, ela demonstrava uma coisa bem diferente do que ela se tornou hoje. Mas como que funciona isso no aspecto da imagem da artista? Como que as pessoas absorvem e entendem esse tipo de situação? É isso que a gente vai debater agora. A imagem é resultante de todas as experiências, impressões, posições e sentimentos que as pessoas apresentam em relação a uma coisa. Isso também pode ser levado em consideração de um produto, assim como sua personalidade, e isso fica registrado no imaginário de cada um. Assim, a imagem positiva é construída quando altos níveis de empatia e simpatia entre pessoas, públicos se combinam em uma personalidade. Quando a Lorde lança o segundo álbum de estúdio dela, que é o Melodrama, ela repete mais ou menos a mesma ideia de imagem que ela fez na primeira fase musical
dela. Ela pode ter cortado um pouco os cabelos, mas ela se mantém com aqueles discursos mais reflexivos em ênfase e principalmente os visuais bem mais introspectivos. Ela se retirou dos holofotes e viajou entre a Nova Zelândia e os Estados Unidos para examinar o mundo ao seu redor. Inicialmente inspirada por sua desilusão com a fama, ela escreveu Melodrama para capturar o coração partido e a solidão após o seu primeiro rompimento. Tema esse que automaticamente se identificou com todas as pessoas. Tanto que esse é o álbum de maior sucesso da Lorde pelo aspecto mesmo da conexão grande com vários públicos que o disco conseguiu ter. Os críticos viram esse álbum como uma partida maximalista na produção minimalista influenciada pelo hip hop do seu antecessor. Consideraram ele um álbum conceito frouxo, narrando emoções decorrentes de uma festa em casa. Quando Lorde se reapresenta em Solar Power, ela desconstrói completamente tudo que nós já tínhamos de ideia prévia do que ela era. Principalmente no aspecto de mostrar corpo, principalmente no aspecto de ser uma coisa muito mais iluminada, quando basicamente Lorde construiu sua carreira toda em sombras. No livro Imagem, Visibilidade e Cultura Midiática, afirmam que a cultura contemporânea é, em muitos aspectos, uma cultura de imagem. A temática da visibilidade emerge com destaque na medida em que, num mundo incessantemente mediado por imagens e informações, a visibilidade torna-se um valor que atesta legitimidade, dignidade e autenticidade às existências e experiências. Normalmente, para as pessoas poderem reconhecer um artista, existe um aspecto, vamos dizer assim, pré-concebido pra gente sempre quando nós olhamos para outra pessoa. A gente sempre espera alguma coisa do outro baseado numa construção que nós tivemos previamente de outras pessoas ou trabalhos daquele próprio artista. Em um primeiro momento, existem os estereótipos criados por biografias e histórias contadas sobre a vida de artistas desde a antiguidade. O que nós tínhamos de uma ideia prévia de Lorde basicamente desaparece. Ela dá adeus às longas roupas escuras, afasta das cores frias e principalmente dispensa o sintetizador como a sua base principal de produção musical. Lorde opta nesse momento por um visual com cabelo muito mais penteado e arrumado, bem diferente daquele look bem mais natural e desarrumado das suas primeiras eras. Ela aposta em tons pastel para poder criar toda a identidade visual da sua nova era e principalmente aposta em trejeitos muito mais animados e se mantém extremamente sorridente, uma coisa que assim, ela fazia antes, lógico, mas não como ela tem feito agora em Solar Power, que parece que ela literalmente, assim, floresceu algo que a gente nunca viu. Lorde ficou muito menos introvertida, por mais que ainda seja notório um pouco da sua morbidez em algumas coisas. Ela construiu uma persona após a sua era das sombras, onde ela se enxerga livre e conectada consigo mesma. De fato, a Lorde se inspirou na natureza para poder criar o Solar Power, mas não na perspectiva que a gente imaginava que ela poderia se inspirar, levando em consideração o que nós conhecíamos de Lorde no passado. A vida crua que ela levou na Antártida, que reverberou completamente no seu especial Going South, a levou a canalizar a energia do meio ambiente em histórias de amor sobre o clima, apontou inclusive isso ao The Guardian. Lorde também enfatiza que não é uma ativista ambiental, mas sim uma estrela pop. O verão da Nova Zelândia é homenageado com instrumentais serenos, dedilhados abstraídos, sons de ondas do mar e até mesmo sons de cigarro. As mudanças climáticas também aparecem com questionamentos e comentários ácidos ali. A imagem conceito é sempre uma construção mental realizada pelos artistas em relação ao público e consigo mesmos, tendo como base a comparação e o juízo de valor. Não se trata, portanto, de referenciar o que pode ser visto, mas de julgar as pessoas, os comportamentos, os desempenhos, as ideias e dentre outras coisas. Para isso, as pessoas, no caso, ou público, associam, comparam, sobrepõem e hierarquizam as informações que recebem com seus
seus saberes prévios, isto é, as condições de produção a partir do lugar que cada indivíduo assume no sistema sociocultural. Ou seja, cada um enxerga diferente a mesma coisa. Por quê? Porque a construção que nós tivemos de vida automaticamente influencia em como nós vamos ver o mundo, né? E cada pessoa tem uma visão diferente sobre a mesma coisa, independente do que seja. Sempre a gente vai perceber que essas opiniões vão divergir sobre o mesmo tema exatamente por causa disso. Isso por si já justifica porque o pessoal tá tendo um pouco de dificuldade em absorver essa nova cara que a Lorde está apresentando. Previamente a gente teve ela de uma forma muito intensa, apresentando os seus sentimentos pra gente. E automaticamente a gente fez na nossa cabeça que ela pra sempre tem que ser daquela forma. Coisa que ela deixou claro que não vai acontecer, porque ela está aqui para fazer sim novas perspectivas sobre ela mesma no mundo. Ela renasce das cinzas e glorifica a importância do sol na sua vida. Assim a gente conclui o quê? Nós concluímos que essa nova fase musical de Lorde definitivamente veio para criar uma nova percepção de mundo sobre quem ela é como artista hoje. Os artistas nunca vão ser lineares nos seus corpos de trabalho. Eles sempre vão estar apresentando novas coisas pra gente com o decorrer dos anos. Isso daí fica claro entre os maiores artistas que já passaram pela indústria. Ninguém é unilateral. Você que tá aí do outro lado assistindo o vídeo, você não é unilateral, entende? Então assim, não espere que os artistas que no caso produzem arte, né, vão ser unilaterais a vida toda. A gente sempre pode esperar que no futuro esses artistas façam coisas cada vez mais diferentes e inimagináveis, porque afinal de contas é isso que a arte é. A arte, ela é sem limites. Tá? Mas agora eu quero saber de você, como você tá se sentindo em relação a isso tudo? Comenta aqui a sua opinião que eu quero saber, beleza? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.